Muitas pessoas querem identificar o que as outras estão pensando, o que elas estão dizendo sem dizer, através da leitura dos sinais não verbais. Isso é bem comum. Mas o que a gente nota na prática é uma série de axiologias, uma série de interpretações que causam uma boa quantidade de desconforto, uma boa quantidade de desapontamento com o que está se obtendo, porque a informação não é exatamente aquilo, e acaba caindo em descrédito, deixando em descrédito a ferramenta, que é uma ferramenta valiosa, mas muito mal usada. Meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e hoje eu vou falar um pouco dessa diferença entre alucinação e percepção. Essa nossa capacidade de ler as pessoas, de observar o que as pessoas estão dizendo sem falar, de notar a linguagem silenciosa, a linguagem dos gestos, o não verbal, como a gente diz, é um negócio que está sendo muito explorado. Tem um monte de gente falando e escrevendo livro, e fazendo vídeo, dando palestra, enfim, demonstrando isso de alguma forma. Mas tudo acaba girando em volta de uma coisa que na PNL a gente chama de acuidade sensorial, que é, assim, em bom português, né, para facilitar, é a nossa capacidade de perceber o mundo, e aqui eu cuido com a palavra perceber, é notar o mundo com os nossos canais sensoriais, com a visão, com a audição, com o olfato, com o paladar e com o tato. E o mais importante, é com os canais sensoriais e só com os canais sensoriais. Vou te dar um exemplo. Se eu fizer isso aqui, o que tu pensa? Muitos de vocês, eu tenho certeza que muitos de vocês pensam, isso é dinheiro, né? Não, isso aqui é o indicador sendo esfregado no polegar, nada além disso. A interpretação que nós temos na sociedade em que a gente vive, no momento histórico que a gente está, uma série de situações e de condições nos permite criar uma relação entre esse gesto e a ideia do dinheiro. Por quê? Porque para nós isso é culturalmente aceitável. Mas nota que dinheiro aqui, ele não é sensorialmente verificável. Ele é uma crença nossa, ele é uma justificação, é uma explicação, ele é algo que a gente tenta dar sentido àquilo que a gente está percebendo. E é aí que mora o grande perigo. Muitas pessoas pegam um gesto e aí um contexto e interpreta a partir do contexto aquele um gesto e aquilo se torna uma verdade para aquela pessoa e ela define, o fulaninho está mentindo, ou o fulaninho acha tal coisa, ou o fulaninho isso, aquilo, aquele outro. E está perdendo sinais, um monte de outros sinais que estão ali também, que podem colaborar ou podem contrariar o que aparentemente estava sendo dito. E aí a gente tem exemplos à vontade, assim. Às vezes a pessoa está dando um sinal de incongruência, que é quando ela diz uma coisa e expressa uma coisa diferente, e simplesmente ela está com dificuldade de lembrar, teve um lapso de memória, enfim. Vamos lá, vamos pegar uma situação assim, palpável, tu inquire o teu companheiro, a tua companheira, o que aconteceu naquela noite que saiu sozinho. E por um pouco o sujeito estava alcoolizado, o sujeito estava, sabe, tá pensando em outra coisa, nem notou o que estava acontecendo em determinado contexto lá. E aí ele pode, por algum motivo, fazer uma expressão que não seja lá muito compatível de alguém que tá lembrando de algo, mas simplesmente porque de fato ele não está lembrando, ele está tentando reunir elementos que conduzam para algo que possa falar. Então quer dizer que ele está mentindo? Não quer dizer que ele está mentindo, pode ser que ele simplesmente tenha dificuldade de lembrar, pode ser, enfim, pode ter um monte de outras questões, pode estar comparando memórias. Daqui a pouco eu pergunto de outra pessoa que poderia estar lá, não estava, daqui a pouco eu fico lembrando, não, mas eu vi em tal lugar, mas tal lugar depois eu não vi mais, enfim, tem um monte de possibilidades. Só o que está dentro da nossa cabeça não é suficiente, a gente precisa entender o que mais o outro está pensando. E aí vem outra coisa que a gente trabalha muito na PNL, que é o conceito da calibragem. E algumas pessoas, algumas escolas de análise usam a palavra baseline, mas a gente é basicamente a mesma coisa, que é o quê? É tu notar como é que a pessoa age, quais são as expressões, os tiques, o tipo de palavras, o tipo de vocabulário, velocidade de fala, velocidade de expressão, enfim, todo o gestual, né, todas as possibilidades gestuais normais, como é que a pessoa é quando ela está falando de algo que não tem relevância nenhuma, tá tudo certo, e quando tu aperta, quando tu faz uma pergunta, quando tu vai em algum ponto que pode ser neurálgico, que pode ter algum apelo emocional,
se isso muda, e se muda, como muda. E aí a gente começa a ter alguma informação um pouquinho mais relevante. Por quê? Porque ela é comparada com o normal da pessoa. De novo, vou dar um exemplo para ficar bem claro isso aqui. Tu imagina que tem uma pessoa que nunca teve, mas foi intimada para depor numa delegacia. Tu tem dúvida que essa pessoa não vai exibir sinais de nervosismo, ou de medo, ou de ansiedade, ou de algo nessa região? Sabe? É razoável que isso aconteça. Aquilo ali não é o normal dela, e aquele ambiente não é um ambiente amigável, é um ambiente bastante hostil. Então, a pessoa é muito comum que isso aconteça. Aí, bom, quem está vendo, quem está percebendo, não, a pessoa já chegou nervosa aqui. Aí, bom, possibilidades, o nervosismo permanece, ok, é um dado irrelevante, porque ele já estava antes e continua depois, ou o nervosismo cresce, isso é notável, ou o nervosismo decai, isso também é notável. Então a gente tem alguma coisa que, daqui a um pouco ela pensou que era uma coisa, ou se sentiu que intimado é uma palavra forte na cabeça dela que tem outro significado, aí ela se sentiu mal, ela chegou e disse, não, isso aí só vai dizer o que tu acha, o que tu presenciou e tá tudo certo, é testemunha, é intimado como testemunha, não como réu. Aí a pessoa relaxa, é uma possibilidade. Ou daqui a um pouco ela acha, não, você é testemunha, isso aqui deve ser um processo aí qualquer que me chamar de testemunha. Aí chega lá, não, ela está sendo acusada. Opa, a ansiedade sobe, né, o nervosismo, o medo, enfim, o que seja. Então, assim, tem um monte de elementos que a gente precisa comparar com a pessoa antes, quando está tudo ok. E isso é calibrar, isso é perceber, é notar como é que o não verbal da pessoa muda de acordo com a conversa, vai mudando de acordo com todo o contexto. Isso é notar as frases gestuais completas. E aí tu vai me dizer, mas as emoções provocam alterações fisiológicas. E eu vou dizer, sim, as emoções, no geral, elas provocam alterações fisiológicas. Quanto mais intensa a emoção, mais intensa e mais notável essa alteração fisiológica, ok. E aí também tu vai me dizer, mas então se eu notar os sinais das alterações fisiológicas, eu consigo fazer o caminho inverso e descobrir a emoção. Consegue, eu concordo contigo, é bastante razoável fazer esse caminho reverso. O que não é razoável é tu identificar o motivo daquela emoção estar ali. Então tu identifica que a pessoa tem medo, tu identifica que a pessoa está alegre, tu identifica uma série de emoções, que a pessoa tem raiva, mas por que ela está com raiva? Por que ela está com medo? Por que ela está alegre? O que levou ela a isso? Qual é a condição que ligou esse estado emocional nela? Isso o não verbal não vai te dar. Isso tu tem que explorar a partir de perguntas. Ou seja, cuidado, porque isso já é uma interpretação, isso já é um julgamento. E o nosso julgamento é muito baseado no nosso mapa de mundo, que contém limitações. É baseado nas nossas crenças, que contém limitações. Então a gente não sabe o que tem dentro da cabeça do outro. Esse eu até falei num outro vídeo aqui do erro do Otelo, isso aqui é o erro do Otelo. É a gente ir criando ilações que não são de fato verdade aqui. O que não invalida a ferramenta. Não diz, então a ferramenta não serve para nada. Não, a ferramenta serve para muita coisa. Ela inclusive pode te dar pontos que são quentes, que a gente chama de pontos quentes, ou pontos nevrálgicos, ou pontos de atenção. A pessoa está indo tudo bem, e aí em algum momento, ou em algum assunto, em alguma pergunta, tem uma variação abrupta, inesperada, inexplicável, de algum sinal fisiológico. E aí quando tu muda de assunto, volta ao normal, aquela variação não se mantém. E aí tu dá uma volta nas perguntas, daqui a pouco tu volta naquele assunto, tem alteração de novo. Aqui a gente tem um sinal de que esse assunto tem um problema. Algo não está ok. E quando eu falo sinal, é um sinal que é incongruente com a fala, né? É um sinal, assim, tu pergunta pra pessoa, e teve aquela briga que tu tem, aí a pessoa mostra sinais de raiva. É razoável, é congruente com o que ela está dizendo. Ela está dizendo do negócio que ela brigou, que ela se indisposto, enfim, e ela te dá sinais de raiva, ou de culpa, ou enfim, é congruente. Agora, tu fala do negócio de uma briga, do não sei o que, e ela te dá um sinal de felicidade. Ou te dá um sinal de medo, né? Ou, sabe, de desdém, tem alguma coisa não está muito ok, o que está acontecendo? Né? Não faz tanto sentido assim, a gente já está autorizado a desconfiar e deveria fazer mais perguntas, não é deduzir nada, é fazer mais perguntas para esclarecer aquilo. Daqui a um pouco tem um contexto que aquilo se explica, ou daqui a um pouco a história não é bem assim, e aí a gente pode
interpretar outra coisa, ou a gente pode buscar outro tipo de informação para compor o mapa que a gente está fazendo da pessoa. Quando que eu posso usar isso? Sempre. Eu posso usar isso em relacionamento, eu posso usar isso em venda, eu posso usar isso em negociação, eu posso usar isso numa contratação, eu posso usar isso para liderar uma equipe, para ajudar uma equipe a fazer algo que ela precisa fazer. Tem uma série de situações onde isso pode ser usado. E qual é o grande coisa que a gente sempre... E essa não é uma lição fácil, tá? Eu sei que eu estou dizendo isso, que parece ser muito simples, é de fato simples, mas não é fácil. A gente se abster dos nossos comentários internos sobre o que a gente está percebendo do outro. E aí talvez a gente consiga entender melhor o que o outro tá nos comunicando quando a gente silencia a nossa voz interna. Me diz aqui nos comentários o que tu achou disso, se tu já teve esse tipo de experiência, se tu já teve esse insight, e sugere algum assunto se tu acha que é pertinente, e um grande abraço, até o próximo vídeo.